Olá, tudo bem? Como eu havia prometido, é hora de resolver alguns exercícios. A questão aí é da FUVEST deste ano e envolve sistema de equação, sistemas lineares. Estou conseguindo enxergar? Se não estiver conseguindo, dá um zoom aí, né? Aí, ó. Então, vou ler o enunciado, tá? Considere o sistema linear x mais 2y igual a 4 e 3x menos y igual a 5. Assinale a alternativa que representa graficamente esse sistema. Aí, a FUVEST apresenta para a gente 5 alternativas de gráfico e uma delas é a forma correta, que responde corretamente a esse sistema de equações aí. Tá sobreado, né? Eu estou sabendo. Aí daqui a pouco a gente continua então vou fazer a resolução do exercício, tá? Tá bom. Então a primeira forma, eu farei desse jeito, não sei outros. Eu farei desse jeito. Primeira coisa é achar o ponto de intersecção aqui dessas, né, dessas duas equações, ou seja, qual é o ponto em que eles têm o mesmo valor de x ou para y. Ou, em outras palavras, qual é a solução desse sistema de equações aqui, tá ok? Para ver em que ponto as duas retas das duas funções se cruzam, tá? Aí, olha só, em cima, x mais 2y igual a 4. Embaixo, 3x menos y igual a 5. Uma forma que, assim, para resolver esse sistema de equações, uma forma que eu faria é o quê? Fazendo a soma ou subtração de uma equação com a outra. Só que para isso, a gente tem que verificar se no x ou no y nós vamos ter o mesmo coeficiente, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa equação de baixo por 2, vou dobrar. Então, vai ficar como? Em cima mantém a mesma porcaria, porque não mudou nada. E embaixo, multiplica tudo por 2. 3x vira 6x, menos y menos 2y, e 5 vira 10. Para que é isso? Porque agora eu vou somar os dois, a equação de cima com a equação de baixo, x, 1x mais 6x, 7x. Mais 2 menos 2, eles se anulam, vai dar 0. E aqui, 4 mais 10, 14. Então, somando essas duas equações, depois que eu dobrei a equação de baixo, fica 7x igual a 14. Para calcular o valor do x, o 7 está multiplicando, passa lá embaixo dividindo. 14 dividido por 7. Então, x é igual a 2. Ok, o x é igual a 2. Como é que eu faço agora para descobrir o y? Não basta descobrir o x, tem que descobrir o valor do y. Basta substituir o x por 2 em qualquer uma dessas duas equações, de cima e de baixo. Tanto faz, você escolhe. Tá? Eu vou escolher substituir na de cima. Então, x mais 2y igual a 4. Substituindo o x por 2, fica 2 mais 2y igual a 4. Ó, aqui, ó. Coloquei o 2 no lugar do y, do x. O 2, como o valor conhecido, eu vou passar para o outro lado. É assim que a gente resolve muitas vezes no ensino fundamental. O 2 vai para lá, está positivo passando negativo, fica 2y igual a 4 menos 2. 4 menos 2, 2. 2y igual a 2. Qual é o valor do y agora? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 2 sobre 2. Então, o y é igual a 1. Então, uma coisa a gente já sabe. A intersecção, a junção, o cruzamento das duas retas, dos dois gráficos, será quando o x for igual a 2 e o y for igual a 1. Essa é a primeira parte. Agora, para definir um esboço dos dois gráficos, nós já sabemos qual é o ponto de intersecção de cruzamento das duas retas, dos dois gráficos. Agora,
O que a gente poderia fazer? Verificar em que ponto cada um desses gráficos cruza o eixo X ou em que ponto cada um desses gráficos cruza o eixo Y, eixo X horizontal, abscissas, e eixo Y vertical das ordenadas. Eu acho mais fácil o eixo Y, tá? Mais simples. A gente vai ver por quê. Vamos recordar por quê. Primeira coisa é transformar essas duas equações numa estrutura de função do primeiro grau. Tá? Y é igual a x mais b. Então vamos isolar o y. Né? No de cima fica o 2x, 2y, perdão. O x vai para o outro lado, positivo passa a negativo. E o 4 continua positivo. Tá? Aqui, no de baixo, menos y aqui. O 3x passa a negativo, menos 3x, mais 5. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro que esse y está multiplicando por 2, então vamos ter que dividir por 2 tanto menos x como 4. Aí, ó. Y divide por 2, menos x sobre 2, mais 4 sobre 2. E esse de baixo é menos y, certo? Então, vamos colocar mais y positivo, que é assim que fica a função do primeiro grau, y igual a ax mais b. Só que a gente tem que inverter o sinal dos outros também. Então, y vai ficar igual a 3x, negativo vira positivo, menos 5. Positivo ficou negativo. Tá? Tem uma última coisa a resolver aqui, ó. Olha só de cima. Menos x sobre 2, isso aí não tem muito o que fazer. E 4 sobre 2, toda a fração é uma divisão. Então vai ficar 4 dividido por 2, 2. E o de baixo continua a mesma porcaria. E daí o seguinte... que agora a gente tem quais são os pontos que cruzam o eixo Y. Qual é o ponto que cruza o eixo Y? É esse número que está isolado. Ó. Então tem uma função que cruza o eixo Y no ponto 2. E a outra função cruza o eixo Y em menos 5. A primeira reta cruza em 2 positivo e a outra reta cruza em 5 negativo. A gente vai ver como é que vai ficar o jeitão o esquema das duas funções aqui nesse sistema. Bom, é isso aí, tá? Então a gente sabe que a intersecção, o cruzamento das duas retas, das duas funções, quando x é igual a 2, y é igual a 1. Olha só. X é 2, o y aqui, entre 0 e 2, está 1. A intersecção das duas retas. E aí, uma das retas cruza o eixo y quando y é igual a 2, está aqui, e a outra cruza o eixo y quando y é igual a menos 5, aqui embaixo. Tá bonito? Não. Tá na escala? Não, mas tá certo, pô. Simplesmente assim. Aí, segundo a FUVEST, então, alternativa E, claro, se for a prova tipo V, né? Essa questão aí é a questão 60 da FUVEST. Das 5 alternativas, a última, a E, é aquela que apresenta o gráfico nessas condições aí, ó. XY, X2, Y1, ponto de intersecção, junção das duas retas, e uma reta corta o 2 e outra reta corta o menos 5 do eixo Y na vertical, ok? É isso aí, depois vai ter mais exercício de vestibular, tá bom? Obrigado.